O Brasil avança silenciosamente em um dos projetos mais ambiciosos da sua história militar. Um projeto que muitos brasileiros nem imaginam que existe e que pode mudar completamente o equilíbrio de poder na América do Sul e até mesmo no Atlântico Sul. Estamos falando do programa nuclear da Marinha e do seu elemento mais simbólico e estratégico, o submarino Álvaro Alberto, o primeiro submarino de propulsão nuclear desenvolvido inteiramente em território nacional. A resposta envolve ciência, geopolítica, tratados internacionais e uma boa dose de segredo de Estado. Antes de mais nada, é preciso entender uma coisa. O Brasil já domina o ciclo completo de enriquecimento de urânio. Isso, por si só, coloca o país em um seleto grupo de nações com capacidades para, tecnicamente, produzir armas nucleares, embora isso não seja oficialmente o objetivo. O programa brasileiro é desde o início voltado para fins pacíficos, ao menos na teoria e nos compromissos firmados. Mas o fato é que a tecnologia necessária para mover um submarino nuclear é praticamente a mesma exigida para produzir armamentos atômicos. O projeto do Álvaro Alberto começou a tomar forma no início dos anos 2000, mas suas raízes vão muito além. Desde a década de 1970, a Marinha do Brasil buscava desenvolver tecnologia própria para propulsão nuclear, algo que permitiria à Força Naval atuar com mais autonomia, alcance e poder dissuasório. Diferente dos submarinos convencionais movidos a diesel elétrico, um submarino nuclear pode permanecer submerso por meses, cruzar oceanos inteiros sem precisar emergir e atingir velocidades muito maiores, sem depender de recarga constante. Em um cenário de conflito ou defesa estratégica, isso representa uma vantagem brutal. Mas o que isso tem a ver com armas nucleares? A resposta está na sua capacidade de dissuasão estratégica. Um país que possui submarinos nucleares passa a ser visto com outros olhos por potências militares. Mesmo sem portar ogivas, apenas o fato de ter a tecnologia mostra que o país tem know-how, autonomia e coragem para disputar o seu espaço no tabuleiro global. E o Brasil tem feito isso com um grau de independência que chama a atenção. O reator nuclear compacto brasileiro, LabGen, que servirá como base para o reator do Álvaro Alberto, foi desenvolvido sem ajuda externa, utilizando apenas conhecimento científico nacional, muito dele sob coordenação do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, e do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Em 2023, o Brasil realizou com sucesso os testes iniciais do sistema de propulsão, um marco histórico para o país. E mais, o Álvaro Alberto já começou a ser construído em Itaguaí, no Rio de Janeiro, ao lado de submarinos convencionais da classe Riachuelo, dentro do programa ProSub, em parceria com a França. Mas vale destacar, a propulsão é 100% brasileira, diferente do casco, que segue padrões franceses. Isso mostra que o país já ultrapassou a fase de país comprador e começa a agir como um projetista soberano em sistemas de alta complexidade. E aqui segue uma pergunta que não quer calar. O Brasil pode ou deve transformar isso em um programa de armamento nuclear? Oficialmente, o Brasil é signatário no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e da Zona Livre de Armas Nucleares da América Latina e Caribe, que é o Tratado de Tlatelolco. Esses compromissos proíbem o desenvolvimento e o armazenamento de armas nucleares no território nacional. Mas esses tratados foram assinados em um mundo bem diferente do atual. Desde a Guerra Fria, as ameaças geopolíticas evoluíram. Hoje, o Brasil enfrenta uma crescente pressão internacional por seus recursos naturais, especialmente na Amazônia, e precisa garantir sua soberania em uma região estratégica, o Atlântico Sul. É nesse contexto que o submarino nuclear se transforma em um símbolo de resistência, de dissuasão e de ambição nacional. Um recado claro ao mundo: o Brasil pode não querer armas nucleares, mas quer respeito, e tem tecnologia para isso. Mas se o Brasil não pretende construir ogivas, por que tanta preocupação internacional? A resposta está no potencial dual dessa tecnologia. Todo país que domina um ciclo completo de combustível nuclear e desenvolve reatores compactos está a apenas um passo técnico de fabricar armamentos atômicos, caso deseje, e isso assusta. Potências como os Estados Unidos, França, Reino Unido sabem muito bem disso.
E por isso, mantém os olhos bem atentos ao avanço brasileiro, embora apliquem declarações diplomáticas de apoio ao uso pacífico nos bastidores, à pressão e receio. O Brasil, mesmo sem armas nucleares, está se posicionando como um país de dissuasão regional, um país que pode, se pressionado, fazer valer a soberania, inclusive no campo estratégico. E não estamos falando de delírio nacionalista. O submarino nuclear, diferente de tanques, aviões ou drones, ele não precisa ser exibido. Sua maior arma é justamente a invisibilidade. Ele opera sem que os inimigos saibam onde ele está. Isso inibe agressões e muda decisões. E aqui entra o conceito-chave que muitos ainda não compreendem. Dissuasão não é ataque. É evitar o conflito. O simples fato de um país saber que o Brasil pode retalhar ou se defender com um sistema avançado já é o suficiente para recuar intenções hostis. É assim que agem as potências globais e é assim que o Brasil começa a agir. O caso do submarino Álvaro Alberto vai além da embarcação. Ele representa a entrada do Brasil na elite militar tecnológica, onde poucos estão. Os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França são os únicos submarinos nucleares armados. O Brasil será o primeiro fora do Conselho de Segurança da ONU a operar um nuclear, mesmo sem ogivas. Isso eleva o país a um novo patamar, um patamar onde a tecnologia, soberania e respeito internacional se cruzam, não por força bruta, mas por inteligência estratégica. É claro que o caminho ainda é longo. A previsão é que o Álvaro Alberto fique pronto apenas entre 2030 e 2033, após todas as fases de teste do reator e integração com o casco. Mas o mais difícil já foi feito. O Brasil superou o boicote tecnológico. Durante anos, o país foi impedido de comprar componentes sensíveis para o seu programa nuclear. E mesmo assim, cientistas e engenheiros brasileiros encontraram soluções autônomas, muitas delas desenvolvidas com orçamentos modestos e sob forte vigilância internacional. Hoje, a Marinha e o governo dominam o ciclo de enriquecimento, o projeto do reator e o desenvolvimento da doutrina estratégica. Faltam recursos? Sim. Faltam incentivos políticos mais consistentes? Com certeza. Mas o que não falta é a capacidade técnica e a vontade de fazer diferente. E talvez, mais importante que uma bomba nuclear, o Brasil esteja construindo algo ainda mais poderoso. Um símbolo, um marco de autossuficiência em defesa, de respeito à soberania e de domínio de tecnologia que muitos países ainda sequer sonham ter. O projeto Álvaro Alberto não é apenas um submarino, é um divisor de águas. Um teste silencioso para saber se o Brasil está pronto para se defender sem depender de ninguém. Um teste que vai além da engenharia. Toca a política externa, a diplomacia, o debate interno e o nosso lugar no mundo. Mas e você, o que acha? O Brasil deve continuar insistindo em projetos de alta-tecnologia militar, mesmo sem possuir armas nucleares? A dissuasão estratégica é suficiente para proteger a soberania nacional? Ou o país deveria rever seus compromissos com tratados internacionais diante de um cenário global cada vez mais instável? Responda nos comentários, quero saber sua opinião. E é claro, se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa entender a importância desse programa e inscreva-se no canal. Estamos só começando. Aqui você vai encontrar conteúdo sério, aprofundado e com linguagem acessível sobre os bastidores da defesa, da tecnologia e da soberania do Brasil. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quem ousa, conquista.